Olá, tudo bom, pessoal? Muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E não reparem aqui, ó, sei lá, meu rosto tá, eu tô assim meio cansada, sugada, não sei o que que tá acontecendo nesses últimos dias aí. Então eu tô com o rosto mais cansado e também devido a essa alimentação toda aí que eu voltei né, a alimentação normal aí. Então tá, eu sempre fico com a aparência mais abatida. Enfim, mas o caso aqui não é sobre isso e, e na verdade eu gostaria de conversar um pouco com vocês e contar alguns relatos que aconteceu na época em que eu era criança, tá, pessoal? Aproximadamente na época de 1987 para 88, quando começaram a me ocorrer fatos sobrenaturais, certo? Esses relatos são verídicos, aconteceram com a minha pessoa, comigo mesma, e eu acho que está na hora de compartilhar isso, né, com mais alguém aí. Para quem se interessa aí em assuntos, né, sobrenaturais, esse vídeo hoje estará relacionado a isso, certo? Porque eu achei interessante em contar, porque é algo real que aconteceu realmente, tá? E eu carrego essas histórias durante todo esse tempo comigo. São poucas as pessoas que eu já consegui me abrir para falar sobre isso. E, gente, quando eu era criança, eu via muita coisa. E eu acho que eu morava numa casa assombrada, tá? Porque não é possível ter tanta coisa, ver tanta coisa e o ambiente também não ter alguma coisa de estranho ali acontecendo. Gente, eu vou tentar gravar o melhor que eu posso aqui. Eu tô com medo que a minha bateria termine, que eu tava vendo ali, eu tô com 20 e poucos por cento e meu telefone já tá viciado em carregar. Tá, então eu vou tentar ver se eu consigo gravar esse vídeo que eu achei tão legal em compartilhar isso com vocês. E foi por volta de então 1987 para 1988, tá? Se eu não me engano, eu tinha entre 7 e 8 aninhos, tá? Então eu via muita coisa. A minha infância não foi fácil, foi bem sofrida. Como assim sofrida? Eu sofri muito com o sobrenatural, tá, pessoal? Eu via muita coisa. E para quem não sabe que essas coisas não podem nos tocar e até mesmo nos machucar, tá muito enganado, porque pode sim, tá? Então eu sou uma prova viva disso. Eu já passei por muita coisa, então eu posso dizer. A minha família havia comprado, no caso, né, por volta desse tempo, um pouco antes, essa propriedade aqui, a qual no início a maioria daqui da volta não tinha nem casas aqui, tá? Era como se fosse um lugar com muita mata, né? Assim, você enxergava só árvores, mata, era até muito bonito. Eu confesso que eu até gosto mais de lugar assim, tá? Que é muito mais tranquilo hoje em dia do que a cidade, né? E nesse tempo, meus pais compraram, já havia casa aqui nessa localidade. Essa casa era bem velha, era uma casa de madeira, e era bem velha já essa casa. E nós viemos morar, né? Aí meu pai tinha uma plantação, ele plantava aqui para os fundos, onde eu estou gravando agora, tá? Aonde é meu agora. Ele plantava, né? Ele tinha a mãe e o pai plantavam milho, essas coisas assim, né? O pátio é bem grande aqui, viu, pessoal? Então dava para fazer muita coisa. E nessa época aí, aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar para vocês. Quem passou já por relatos sobrenaturais ou por alguma coisa espiritual, pode deixar aí nos comentários aí que eu quero saber também, tá? E esse vídeo eu não sei se vai ser muito longo, mas para quem se interessa no assunto, fique até o final que você não vai se arrepender e você vai entender aonde eu tô querendo chegar com essa história, tá? Então foi assim, ó. Eu acho que era por volta de umas 6 ou 5 horas
da madrugada. Gente, eu não me lembro muito bem agora, vocês me desculpem, eu sei que era bem cedo, tá? E eu também não olhei pro relógio para saber, na época, a hora exata que era, mas pelo que eu percebi que já estava... a noite já estava se dissipando, já estava quase que clareando o dia, já era quase de manhã, tá? Já era bem de manhã, bem cedo, pelo que eu notei. Nessa época eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, tá, pessoal? E foi assim, de repente me deu um frio súbito, eu estava dormindo, me acordei do nada, né? E me deu um frio súbito, aí eu digo, bah, mas que frio, tô com pouca coberta aqui, tá? E nessa época eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto, né? Alguns dos meus irmãos dormiam no chão, no caso do quarto, que não tinha cama para todo mundo, e a casa, eu acho que só tinha um quarto ou dois, eu não me lembro, acho que era o quarto dos meus pais, e aí tinha o quarto meu e do meu irmão, e dos meus outros irmãos. Aí o que que aconteceu? Aí estavam todos dormindo quando eu me acordei, bem súbito assim do sono que eu estava, e eu senti um frio tremendo. Mas, gente, como é que uma pessoa pode sentir frio? Eu estava com várias cobertas, assim, e bem pesadas, e naquela época a coberta era tipo um acolchoado, assim, sabe? Aquelas cobertas pesadas. Não era coberta, era uns acolchoado pesadão que tinha uns negócios dentro. Eu não sei se quem é desse meu tempo aí vai se lembrar, vai saber do que eu tô falando, tá? E eles são bem pesados aqui, aquilo, sabe? Mas tudo bem. Aí bateu esse friozão, aí eu pensei, bom, eu vou lá no quarto dos meus pais, vou bater a porta e vou pedir licença e vou pedir para que eles me alcancem algum cobertor, alguma coisa, que eu tô morrendo de frio, né? E aí eu cheguei, daí eu fui, né, pé por pé, assim, né, que eu não queria acordar ninguém, nem incomodar ninguém ali da casa. Daí quando eu fui bater na porta do quarto dos meus pais, eu meio que ouvi eles conversando e rindo também, eles estavam conversando sobre coisas, assuntos deles, e eu não quis atrapalhar. Eu digo, bah, se eu atrapalhar, eu vou incomodar e eles vão me xingar. E eu fiquei com medo, gente, de levar uma bronca. Daí o que que eu fiz? Eu voltei, né, pro meu quarto ali com os meus irmãos. Quando eu fui subir na cama, aí eu ouvi um barulho. O meu pai tinha um violão, e esse violão ficava atrás do guarda-roupa, tá? Um guarda-roupa que a gente tinha nessa época, assim. E esse violão ele guardava lá atrás. Mas eu ouvi um barulho como se tivesse alguma coisa caindo atrás, assim, sabe? Tipo, eu ouvi, mas que barulho é? O que que tá vendo aí? O que que caiu? Gente, quando eu chego para olhar, no caso que eu já estava deitada, eu tinha já me deitado, não consegui pegar a coberta com meus pais, e eu já tinha me deitado na cama. Eu olho pro canto, entre o canto do guarda-roupas, tá? E o canto da parede. Meu Deus, olha, vocês não têm noção. Eu vi um homem, assim, um homem ou uma criatura, ou eu não sei como explicar. Vocês podem dizer até que possa ser um anjo na visão de vocês, eu não sei. E ele tinha os cabelos todo encaixolado assim, todo encaixoladinho, curtos, amarelos, tá? Amarelos, gente, é sério. E o rosto, a pele dele era amarela. E os olhos dele, gente, eram amarelos também. E eu fiquei olhando para aquela criatura, aquele ser ali, e ele olhava para mim, e eu olhava para ele, e ele olhava para mim, e eu olhava para ele. E eu fiquei numa reação que eu não sabia o que fazer, mas eu juro para vocês que eu fiquei com vontade de perguntar quem ele era e o que ele queria, mas a voz não saía, eu não conseguia, sabe? Apesar de eu, assim, eu ter ficado espantada, mas eu não fiquei, assim, muito, assim, assustada, sabe? Eu só fiquei admirada, porque eu levei um choque, assim, aquela criatura saiu de lá de trás do roupeiro, né? E deu para perceber que, tipo assim, ó, deu para perceber que ele fez um movimento. Vocês sabem quando é aquele movimento que a pessoa, tipo assim, tá saindo de algum lugar e aí de repente ela percebe que a outra viu e ela faz assim e fica parado olhando? Pois foi esse o movimento que ele fez. Aí eu notei
que a pele dele era como se fosse, como se tivesse uma transparência, sabe? Daí o que que aconteceu? Aí eu fiquei uns segundos olhando para ele e ele olhando para mim, aquele ser. E aí eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, me deitar aqui, vou me tapar e vou fazer de conta que eu não vi nada, porque eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. Sabe, gente? Essa foi minha reação. E além do mais, esse ser vai ficar aí parado só me olhando e não diz nada. Eu na minha cabeça, né, de criança, assim, né, que passa tanta coisa na nossa cabeça quando a gente é criança. E é engraçado que parece que quando a gente é criança, a gente tem até muito mais coragem de lidar com essas coisas do sobrenatural, né? E aí eu voltei, retornei a me deitar, me tapei e tudo mais. Aí eu digo, vou dar mais uma espiada para ver se aquele ser ainda estava ali. Quando eu me levantei de novo e olhei para o canto, eu vi que ele já tinha ido embora. Mas, gente, isso não é nem o começo do que me aconteceu. E eu tenho alguns outros relatos também sobre coisas que aconteceram na minha infância e nessa residência. E eu sentia tanta coisa, gente, tanta coisa. Assim, às vezes eu entrava em ambientes, né, que às vezes a minha irmã me levava para passear, ia na casa dos conhecidos, de algum vizinho, de algum amigo dela, e eu conseguia sentir cheiros nessas casas, cheiros mofados, cheiros muito ruins. Tipo, eu conseguia sentir pelo cheiro o ambiente, como que ele era e o que tinha ali naquele ambiente, sabe? É engraçado isso aí, mas é coisas de, sabe, de se pensar, sabe? Então, e fora que muitas outras coisas aconteceram, que teve um caso também um dos meus irmãos, tá? Que no caso ele estava dormindo na época, ele já era pré-adolescente, um meio-irmão meu, tá, gente? E ele estava dormindo na sala, se eu não me engano, da nossa casa, essa casa de madeira, tá? Essa casa velha. E a minha avó tinha falecido há muitos anos atrás, já quando eu era nenezinha ainda. E o meu meio-irmão esse estava na sala ali e de repente ele se acordou todo assustado aos gritos e o meu pai foi ver o que que era e ele disse assim que viu a nossa avó lá, tipo, tava entrando pela cozinha ali e quando ele avistou ela foi para dentro da geladeira. Gente, isso aconteceu, sério. E ele conta assim até hoje e eu acredito nele, porque eu via muita coisa ali, né? E assim, fora que o meu pai, a minha família era muito religiosa. No caso, eles sempre praticaram o adventismo, certo? Aí na minha infância, o que acontecia? O meu pai, quando eu falava para ele, olha pai, eu vi alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, tá acontecendo alguma coisa, ele não acreditava em mim, ele ficava super nervoso, sabe? E tinha uma noite que aparecia para mim uma mão, tá? O quarto simplesmente gelava, ficava todo gelado ao redor, a temperatura caía do nada, que já era frio e ficava mais frio ainda. E tinha uma mão de pessoa, tal, de espírito, e ela, todas as noites, ela aparecia para mim no canto da minha cama, tá? E ela me cutucava a noite toda, gente, é sério. Ela me cutucava, ela, tipo assim, ó, fazia assim, ó, ela pegava um fiozinho bem fininho, assim, sabe aquele fiozinho de cabelo que você pensa que não sente nada, mas se qualquer movimento você fizer assim, ó, você já sente que tá puxando o seu cabelo. Então, isso me acontecia muito. E eu achei engraçado porque aquele episódio daquele ser que eu vi atrás do roupeiro, eu de repente, eu tenho desconfiança, eu não tenho certeza que essa mão possivelmente de repente seria dele, porque depois que eu vi aquele ser, eu nunca mais avistei essa mão. E ela me perturbava. Olha, gente, era uma coisa assim, ó, fantasmagórica. Era assim, olha, uma noite eu me acordei muito assustada, aí eu digo, meu Deus, vai começar o pesadelo, e naquela época meus pais dormiam muito cedo, era entre
7 horas a gente já tinha que estar todo mundo deitado, todo mundo ir dormir, porque daí meu pai trabalhava muito cedo numa empresa, e ele tinha que estar cedo acordado e não podia ter barulho nenhum, nem coisa nenhuma, e todos tinham que acompanhar ali aquela rotina, né? E nessa época todos sabem que não tinha nada desse negócio aí de internet, essas coisas aí, né? Então era, enfim, era complicado. Então o que que aconteceu? Aí a gente ia dormir muito cedo, e numa dessas noites aí eu fui dormir, e as minhas cobertas, não sei o que foi que aconteceu, que embolaram e caíram tudo para frente, assim, da minha cama, assim, perto começaram a cair para frente, e de repente eu senti, eu digo, ó, começou de novo. Aí quando aquele negócio já começava a cutucar, aquilo vinha, gente, e aquelas mãos tinham unhas, e ela cutucava as minhas costas. Olha, pensa você estar deitado do nada, de repente algo sobrenatural, sei lá eu o que, começa a fazer assim, ó, nas suas costas. Então me dava um calafrio que gelava até a espinha, e aquilo dali era assim, ó, era um terror, tá? Olha, eu sofri um terror na infância. E cada vez que chegava a noite que eu tinha que ir dormir, eu já tinha medo de ir dormir, porque eu já sabia que eu ia ver alguma coisa, ou aquela mão iria vir toda noite ali me incomodar, me cutucar. E ela fazia só para me perturbar realmente, sabe? Para fazer eu perder o sono, ficar esgotada, não conseguir dormir. E olha, eu fiquei um bom tempo vendo aquela assombração ali. E aí, nessa noite, como eu falei para vocês que as cobertas tinham caído toda para frente assim, quando eu fui me levantar da cama e fui virar para trás, finalmente eu vi a tal da mão que me cutucava a noite inteira. Por isso que eu sei que era uma mão, tá? Então ela apareceu assim, e ela tava bem assim, gente, olha, sem mentira nenhuma. Ela ficou assim, e ela ficou assim, e eu vi as unhas dela eram muito bem cuidadas, tá? Eu não sei dizer pra você se era uma mão assim muito bonita até, viu? Assim, muito bem cuidada. Se via que era uma mão que não tinha, assim, ela era, eu não sei como explicar pra vocês, mas era uma pele muito bonita, tá? E as unhas, assim, elas eram um pouco compridas, não muito. E, e eu notei que eram bem, assim, alinhadas, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que que é isso? E eu ainda consegui ver uma parte do blusão que tinha nessa mão, que acompanhava um blusão assim. Eu me lembro até hoje. Tinha até uns cavalinhos assim, uns desenhinhos que naquela época, entre anos 80 e 70, os blusões eram, as roupas eram bem elaboradas, e ela era cheia de fricote, de coisinhas assim, sabe? E, aquilo ali, olha, me chocou. Gente, olha, eu caí da cama, eu saí correndo, saí aos berros assim, e meu pai ficou brabo comigo, queria me dar uma surra, que ele falou que eu tava incomodando, que o que eu queria essa hora tá dizendo que eu tava vendo coisa, que eu não tava vendo coisa nenhuma. E aí foi que a mãe conseguiu convencer o pai, eu consegui ir dormir no quarto dos meus pais aquela noite. E dali por diante ali também, várias outras coisas que eu vi. Não foi só essa vez, uma outra vez também que estava eu e o meu irmão, né, que nós éramos bem pequenininhos, estava eu e ele. Eu acho que eu deveria de ter uns 7 anos, e ele é um pouco mais velho que eu, então eu dormia nos pés e ele na cabeceira, né, nessa época, e a mãe veio nos colocar o cobertor. E quando ela puxou o cobertor assim, aquele braço com aquela mão veio. E eu digo, poxa vida, essa mão tá em cima de mim de novo. É sério, gente. Aí eu só vi quando aquele braço assim, em cima daquele cobertor ali caiu assim, ó. E ele foi levado pela coberta que a minha mãe puxou para cobrir nós. E a minha mãe não... Ninguém viu. O mais interessante de tudo é que ninguém via, né? Então quer dizer que eu vi essas coisas, né? A minha mãe foi nos cobrir ali com a coberta, não viu nada. E eu vi aquele braço cair por cima de nós. Meu irmão não viu também. E olha, aconteceu tanta coisa, gente. Eu tenho vários outros relatos verídicos do que aconteceu na minha infância, na minha vida, enfim, que eu só não vou colocar todo nesse vídeo agora para não deixar muito longo também e para ficar outras coisas para vir aqui no canal conversar com vocês. E se alguém aí gostou do vídeo, se alguém também já viu alguma coisa,
tá? Quiser deixar nos comentários ou me dizer o que é isso tudo aí que aconteceu, né, enfim, como que eu posso dizer, que eu vi na minha infância, se quiser aí conversar, estamos aí, tá? Eu gostaria de saber a sua opinião também, colocar nos comentários se você também já viu alguma coisa e como que foi, porque assim, são para vocês verem que o sobrenatural existe e é apenas uma dimensão paralela com a nossa, né, gente? E aí, pessoal, eu tenho uma sugestão de filme para dar para vocês, tá? Para quem gosta de filmes aí de terror, suspense, mas com um suspense com fundamento, pelo menos, tá, pessoal? Eu indico o filme O Iluminado, para quem já viu, tá? Que esse filme é da minha época. Mas tem o atual agora, que é a continuação do filme Iluminado, que é o Doutor Sono, tá? Esse filme é bem interessante, eu consegui assistir ele, os meus filhos conseguiram achar não pelo YouTube, porque ele tem, mas a gravação tá muito ruim, mas eu acho que vocês conseguem achar por algum site aí. Então esse filme, ele vai contar, tá? Ele vai mostrar que tem os iluminados do bem e do mal ali, tá? Tem as duas partes, tá? Tem os iluminados do bem, tá? E também tem aqueles que praticam o mal. E esse filme é bem interessante porque eles vão contar sobre isso. Então, para quem gosta de filme aí pro fim de semana, prepara a pipoquinha que aí tá uma dica de filme para vocês, tá? Para quem gosta do sobrenatural, para quem, né, também já teve alguma experiência, então vai gostar muito desse filme e vai entender, tá? Então é Doutor Sono, que é a continuação do filme O Iluminado, lá da década de 1980 e poucos, tá? Então, a dica seria essa de filme, para quem gosta, tá? E por hoje os relatos vão ficando por aqui. Se alguém tiver gostado, deixa o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal. E se vocês quiserem saber de mais histórias, mais outras coisas que eu já vivenciei e vi, peça aí, deixa nos comentários que a gente vai estar conversando sobre isso. Tá, pessoal? Eu achei um assunto bem interessante, bem bacana, né? E eu quis compartilhar essa minha jornada aí de infância e as coisas que aconteceram comigo com vocês, tá? Então, um beijão no coração de todos, como sempre. Tudo de bom para vocês e até os próximos vídeos.